Muito bom a gente estar de volta, né? Verdade. É muito bom mesmo. A gente sente falta. E ontem, né? Ainda ficamos um pouquinho, né, Célia? Mas aí não estava gravando, não. Lógico, né? Mas ficamos, conversamos, rimos bastante, né? E é contigo, amiga, tá? Vamos Eu vou lá. fechar o meu microfone para. Verinha, boa noite, Verinha. Quem mais chegou? Tudo bom? Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Quase que eu não chego, hein? O ônibus demorou. Mas tá bom, chegou. Bem, hoje, quando a gente encerrou o estudo antes da virada do ano, nós tínhamos falado a respeito da visita da mãe de Andréa no hospital, né? Para vê-lo, todo aquele processo dela de visita, como ela teve que reduzir o perispírito dela para ela poder frequentar o parque hospitalar em que o André estava, em nosso lar. Ela teve que ter autorizações, ela teve todo um processo, porque ela é um espírito que não mora ali, né, que ela já, até o momento, ainda não se falou aonde que ela mora, né, então a gente vai ficar por aqui, e aí a gente vai vendo as coisas que acontecem, que tudo que acontece com a gente é planejado de cima para baixo, né? É tudo direcionado, tudo planejado, tudo organizado, e a gente vai cumprindo as nossas tarefas cotidianas, né? Através das nossas intuições, inspirações, do nosso desenvolvimento espiritual e todo esse processo de crescimento que a gente veio para fazer, né? Que a gente veio para conquistar. E aí, no capítulo 17, nós temos dois momentos do capítulo 17. Nós temos um momento em que a mãe do André vai embora, porque ele é chamado pelo Lísias a ser levado, é chamado pelo Clarencio, e o Lísias veio para acompanhá-lo até o Clarencio, para ele dar explicações para ele. E o que acontece nesse momento? O Clarencio vai dizer para ele que ele recebeu alta hospitalar do médico Henrique de Luna, que ele estava pronto para, dali para frente, assumir suas funções de aprendizado e vida no nosso lar. Aí eu vou compartilhar o ecrã aqui, para a gente ter a nossa sequência aqui. Vamos ver isso aqui. Chegou aí? Chegou aí? Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Ainda não? Não. Puta ferro só. Deixa eu ver aqui. Foi? Não. Ô, Tijuxa, Espera por que um não tá aí? pouquinho que ele vem. Ele é um pouco, né? Eu pedi para participar, eu já abri aqui em modo apresentação, mas Então, recomeça. Faz. eu vou fechar de novo. Fecha e recomeça. Acho que vai. Sim. Acho que vai. Nós já estamos no ladinho aqui. Aham, então tá. Acho que agora vai dar. E aí? Sim. Tá vendo? Vocês estão vendo ele aí? Então. Ok. Ó, abriu? Abriu. Abriu, né? Então, vamos lá para cima. Então, o capítulo 17, intitulado, né, Em Casa de Lísias. Mas, na verdade, ele é mesclado, né? Tem como ele vai chegar até lá. Então, vamos lá. Né, como eu já tinha dito, ele tem... quando ele é chamado ao gabinete, né? Então o Clarencio vai dar várias explicações, vai dar várias informações a ele, e a outra, a chegada dele lá na casa de Lísias. São dois aspectos.
Aí a gente vai começar, naturalmente, após a visita, né, o início do capítulo, em que ele recebe, né, as notícias com muita alegria, lógico, ele recebeu a alta, ele teve lá a orientação de Clarencio, o Clarencio colocou para ele que ele ia ver qual uma instituição que ele poderia ser abrigado, e aí o Lísias, que é hiper mega amigo dele, ficou o quê? Se ofereceu para que ele ficasse na casa dele, não é isso? Todo mundo lembra disso. Aí, nós vamos partindo desse momento aí, qual é a razão de André estar sendo autorizado a fazer observações nos diversos setores de serviços em nosso lar? O que acontece? Ele recebeu, né, a cadernetinha, ele falou que ele poderia, o Clarencio falou que ele poderia visitar todos os ministérios, só o ministério mais evoluído que não, só até o esclarecimento lá. Então, desse ele teria passe livre para ele conhecer tudo, para ele aprender tudo, e a gente depois vai saber por quê. Porque ele não está fazendo a obra começando pelo nosso lar, ele vem descrevendo tudo, né? A gente depois vai saber disso, porque as obras já estão feitas. Mas até então, ele não sabia. Ele queria ver, ele estava se ambientando, né? Era o primeiro momento, era o primeiro passo dado por Clarencio para que ele pudesse se ambientar e escolher a melhor tarefa. E aí, assim, além do aprendizado sobre a vida em nosso lar, através da observação, André teria a oportunidade de identificar o serviço que melhor atendesse sua disposição ao trabalho na colônia, né? Porque todos nós precisamos trabalhar. A gente evolui através do trabalho, através do serviço, né? Isso aqui a gente estuda, a gente está vendo isso em Voltei, a gente está vendo isso em Violetas na Janela, a gente está vendo isso aqui em nosso lar. Todos os livros que a gente vem trabalhando, que vem falando sobre colônias, a gente vê, quando fala de espiritualidade, que a gente tem que trabalhar. E tem que trabalhar aqui e lá, né? Porque lá você trabalha no aspecto maior do seu espírito, e quando a gente vem aqui, vem desenvolver o que já está planejado lá na espiritualidade. Vem aqui para fazer o exercício daquilo que a gente planejou junto com os nossos mentores e tudo mais, para atender o nosso processo de progresso, de adiantamento. Aí nós temos aqui o Consolador, na questão 224, que ele fala assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si própria? Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução, ou seja, a realização desse esforço, né? Está lá na 224 do Consolador, né? Por Emmanuel. E aí a gente vem aqui com mais outra perguntinha. O que significa para André a mudança do parque hospitalar para o ambiente novo? Uma outra etapa em sua jornada espiritual, né? Uma etapa de melhora. Ele estava preso, coitado, foi tratado e agora ele está com um passo para frente, para o progresso, né? De novas possibilidades, resultado de toda a ajuda recebida e de sua disposição para as próprias mudanças necessárias. Porque a gente sabe que foi preciso que ele, lá naquele tempo que ele ficou preso, né, na escuridão de seus próprios pensamentos, ele teve que entender que precisava mudar, que precisava sair daquela situação, que não era operoso ele continuar daquela forma. Então, aqui é o primeiro passo para o resto da vida dele, dentro de nosso lar e dentro da trajetória de progresso dele. Quais seriam as nossas instituições que Clarencio consultaria para a estadia de André? Essas instituições
são casas para albergar espíritos com sintonia, né? Espíritos similares, de alto progresso, que possam ajudar uns aos outros através das necessidades similares, parecidas, né? E aí aqui, as organizações da colônia espiritual de convivência, onde os espíritos que já apresentem certa condição de equilíbrio possam desfrutar do relacionamento e avançar no aprendizado que necessitam. Entendeu? Tipo assim, você não vai morar com seu inimigo, né? Se você vai morar com alguém, se você pretende morar com alguém, vai morar com amigos, com afins, não é verdade? O inimigo vai passar longe, porque você não vai querer conviver com ele. E nem vai conseguir manter um equilíbrio, porque você não vai ter condição de se equilibrar com uma pessoa que é avessa, né, a você. Mesma coisa acontece em relação à espiritualidade. O que representa a atitude de Lísias? Essa atitude de Lísias de quê? De amizade. Ele tornou-se extremamente amigo do André. Ele tinha uma afinidade de irmão, né? Eles mantiveram uma afinidade de irmãos. Então, a proposta de acolhimento amigo nos mostra que os laços afetivos se formam e se fortalecem na vida espiritual, de maneira muito mais sincera e natural, porque decorre da verdadeira sintonia entre as almas. Porque se a gente está desencarnado, não tem máscara, né? Não dá para você esconder o que você é. Aqui a gente veste assim uma máscarazinha social, vai numa determinada reunião que você é obrigado a ir para compor uma atividade empresarial ou profissional, ou seja lá o que for, você veste, né, a sua cara social e vai, né? E faz o seu papel de educado, disso, de aquilo. Mas ao desencarnar, a gente não tem essa máscara, cai. Né? Isso desnuda, a gente fica desnudo da matéria. Então, sendo assim, a sinceridade é natural, né? É sincera. A amizade que flui é pela formação de laços afetivos reais. E o Ulisses tornou-se um grande amigo do André. E ele vem ajudando ele desde que ele ingressou no parque hospitalar, não é isso? Ele foi recolhido. Aí nós vamos de novo lá recorrer ao Consolador. Questão 174. Poderemos obter uma definição de amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis, alívio, de repouso para o caminheiro da vida, na jornada de aperfeiçoamento. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Eu achei isso aqui lindo, até grifei, esse grifo é meu. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Forte, né? Jesus é o divino amigo da humanidade. E a gente está sabendo aí que ele já comprovou há tanto tempo, né? Ele já ficou até crucificado por causa de nós, né? E continuamos aqui, às vezes, muito de nós, sem entender essa dedicação de Jesus, né? Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes, eternas. Lindo, né? Qual a utilidade da pequena caderneta entregue a André pelo ministro? É porque o interessante é a gente pegar os pedacinhos, né? Possivelmente, é lógico, uma forma de identificação, né? Para acesso a locais dos ministérios onde poderia se instruir. E, lógico, para fazer anotações. Por quê? Porque ele ia escrever toda uma obra.
né? Só que ele ainda não sabia, mas ele já deu para ele. Não tinha, ele podia dar um iPad, um negócio assim, mas ele deu uma caderneta de identificação, entendeu? Porque o iPad já devia estar lá, já devia ter lá já há muito tempo, né? O celular, alguma coisa nessa ordem. Ele deu uma cadernetinha. Vamos lá. Bom, Porque até então, de repente, até o médium poderia não conseguir passar o que eles pelo queriam método falar, mais né? assim, né? Então, quer dizer, Verdade. seria a caderneta, né? É escrito, né? Alguma coisa assim, porque, por exemplo, ó, deu como você falou, um iPad ou um Kindle para, porque é lógico, né? Que eu acredito que a Que vem de lá espiritualidade para ela cá, está né? evoluída. Quando a gente está recebendo alguma coisa aqui, isso aqui já está ultrapassado. É verdade, é Lá, verdade. lá já está na frente há muito tempo, né? A gente vê É. isso, por exemplo, em relação ao Brasil, em relação a outros países, na área da tecnologia. Verdade. Tem países que já tinha, no caso, né, os Estados Unidos, China, essa questão dos celulares, já celulares Verdade. adiantados há muito tempo. A gente que começou aqui, né, há muito pouco tempo. Os próprios trens, né? É, De ar, né? isso. Aquela Querem um coisa toda. exemplo? E a gente até aqui não tem ainda. Mas lá para o Não, Japão não. já tem aquele trem bala que ele não vai no chão, ele Sim, fica alguns alguns centímetros fora. metros do chão, ele não tem roda, ele decola. E é igual o aeródobos, né? Aeródobos. Aeróbus. 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 Então, e a gente é um processo de lá para cá, e a gente aqui ainda não tem, a gente não investiu na malha ferroviária, né? Então, Quer ver, assim. bem rapidinho, eu vou falar um exemplo. Quando eu estive em Frankfurt, sei lá quando foi, 2000 e pouco, sei lá, eu fui para o aeroporto, queria mandar mensagem para o Fábio e eu não sabia mexer com um laptop. Fiquei de frente porque eu tinha computador, aquela coisa A grandona. casa é grande, né? Então, lá já tinha esse laptop, e eu não sabia nem como é que mexia, e, além de tudo, eu não falava alemão, quer dizer, fiquei sem mandar Bom, né? mensagem para ele, porque eu não sabia mexer. Perdidinha da Silva, né? Perdidinha. Eu falei, meu Deus, o que Por é isso que isso? quando eu viajo, o máximo que eu vou é Portugal. Senão não dá. Sem Pronto, falar vamos nada. lá. Então, aí nós temos aqui a questão 227 do Livro dos Espíritos, que diz assim: de que modo se instruem os espíritos errantes? Pergunta Kardec. Será do mesmo modo que o nosso? Aí os espíritos respondem: estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm e observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens sábios e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute, lhes estimula ideias que antes não tinham. Vocês vejam só, foi a cadernetinha de Clarencio para André. Está aqui na questão 227, explicando uma rotina de trabalho e de orientação que foi dada pelo Clarencio ao André. Olha que coisa interessante, né? Você associa, quando você pega uma questão, você associa num livro, né, depois, né, uma explicação depois, é um barato. Bom, aí daqui para frente a gente já vai falar dele sendo recebido, né, no nosso lar, na casa de Lísias, porque o que acontece? O Lísias não deixou ele ir para nenhuma instituição de acolhimento, né? Não, ele vai para minha casa, que ele é meu amigo, e ele já havia solicitado permissão da mãe dele, a dona Laura, para receber o André em casa, visto que a mãe dele não era da colônia, ela era de uma colônia adiantada. Então, ele não tinha parentes próximos ali no nosso lar, né? O pai dele estava preso, as duas irmãs dele também, e a Luísa, que era mais coisa, ela vai reencarnar. Então, ela está em processo, elas não estão em nosso lar, nenhuma delas, e nem a mãe dele. Então, ele ia ficar numa instituição qualquer. E o Lísia disse que não, que ele ia para a casa dele. Aí, eu achei muito bacana, porque essa é a importância de um lar, né?
Porque você vê só, tudo é feito pela célula família, pela célula lar, né? Eu acho aqui e lá e aqui, né? Nós temos a projeção de família aqui. Então, é uma coisa muito importante. Muito mais do que um lugar de abrigo e acolhimento aos espíritos, os lares numa colônia espiritual são núcleos de convivência íntima entre seres que se aproximam pela afinidade, interesses comuns e laços de amor para, juntos, trilharem seus caminhos de aprendizado, elaborando planos de uma nova encarnação, auxiliando-se mutuamente. Vê a importância que tem um lar, né? Lógico que na espiritualidade essa dimensão amplia muito mais, né? Quando a gente encarna, ela reduz um pouco àqueles aqueles de nossa missão mais próxima. Não significa que os nossos contatos maiores também não façam parte dessa grande convivência íntima que cada um de nós tem. Mas, sim, cada núcleo familiar nosso são células menores de tarefas que nós temos que desempenhar. Aí nós temos... Fala. É muito importante também ter amigos, né? Ele abriu a casa dele para o outro. Exato. Ele estava vendo nele um irmão. Então, muito bom, né? A gente construir amigos, né? Muito bom. Eu acho, fantástico. Vamos lá. Na questão 176 do Consolador, tem assim: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges, ou seja, em comunidades, e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra. Os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, ou seja, em comunidades. Continuando aí a obra de iluminação e de redenção, ou seja, reabilitação, de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários. Olha só a importância dos lares, né? Que são impelidos pelos seus companheiros afins ao esforço edificante, né? Esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproxima da compreensão do onipotente. Ou seja, quanto mais evoluído, né, mais luminosos eles vão ficando e agregando mais espíritos afins na mesma vibração. Até alcançarem o luminoso plano de unificação divina, com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Porque qual é a proposta? A proposta é realmente chegar à iluminação total, né? Tem um trabalho enorme para chegar lá. Mas alguns que estão à nossa frente já chegaram. Então, vamos indo nós no nosso caminho. Aí, nisso tudo, tem aí a gratidão do André por ser recebido pelo Ulisses dessa forma. Então, aqui a gente fala em relação à gratidão. Qual a importância do reconhecimento e da gratidão? Né? Eu achei tão bonito que o André queria agradecer a dona Laura, né, pelo acolhimento, porque ela diz assim para ele, essa casa é sua. Aí ela diz assim, soube que sua mãe não vive aqui. Aí, nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha que delicada, olha que coisa bonita, né? Aí ele tenta, né, agradecer para ela, aí ela diz assim, não me diga as formalidades da terra, não quero lembrar delas. Porque às vezes a gente fala assim, faça da minha casa a sua casa, não sei o quê, mas doido para o cara ir embora, né? Mas então é só porque é formalidade. Aí eu achei muito interessante que ele falou essa frase assim: que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Quer dizer, saiu lá do fundão, né? Lá do fundão dele, do coração, essas palavras de gratidão em relação à acolhida
pelo amigo e a dona Laura, que era a anfitriã da casa. Aí, normalmente, nos referimos à gratidão quando há o reconhecimento por um bem ou um favor recebido e se deseja retribuir. Geralmente, a gente encara a gratidão dessa forma, né? Puxa, fulano me faz tanto bem, eu tenho que ser agradecido e retribuir para ele. Esse é um lado da gratidão, né? É um lado que a gente vê com olhos materiais. Porque, na verdade, a gratidão é maior que isso. No entanto, a verdadeira gratidão é muito mais profunda e grandiosa, alcançando a alegria em relação a tudo, a todos e a harmonia com o universo. Ela se apresenta, inclusive, quando se recebe um mal, uma coisa que nos fez sofrer, uma agressão ou uma ofensa, na incompreensão de que tudo contribui para o nosso aprendizado e evolução. Por que a maior parte dos espíritas, eles foram católicos, foram outras coisas? Porque eles foram levados, nós, salvo aqueles que nasceram já de famílias espíritas, fomos levados ao espiritismo por uma grande dor. Meu caso. Tá? A grande maioria. Agora, salvo aqueles que já vêm já em famílias que são espíritas, e que na maioria, por exemplo, aqui em casa, eu sou a única espírita. Ninguém é espírita aqui em casa. Todos me respeitam, mas ninguém é espírito. Ninguém é espírita. Eu me tornei espírita com uns 40 anos, por aí. Uns 30 e poucos, 40 anos. E venho no processo de aprendizado, eu venho engatinhando nessa encarnação em relação ao espiritismo. Mas certamente já estive engajada no espiritismo em muitas outras vezes, né? Já mexi com a espiritualidade em muitas outras vezes. Com certeza não do modo correto, mas já mexi. Porque quando eu começo a ver, para mim é muito fácil de entender. Entendeu? É muito fácil de entender. É duro às vezes de fazer, mas entender é muito fácil. Então ela está aqui, ó. Ela se apresenta, inclusive, um coração que vive em gratidão sempre realiza e nada espera. Aí nós vamos lá na Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, e ela diz assim, são pedacinhos que foram retirados. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. A gratidão é um sentimento mais profundo e mais significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação em ter caráter e tem caráter psicoterapêutico, né, de tratamento psicológico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso, ou seja, é uma pessoa feliz, porque a felicidade está dentro de cada um de nós, né? A felicidade não está do lado de fora, não está no carro novo, não está na casa nova, não está no casaco caro, não está na bolsa cara. A felicidade, eu estava conversando com a minha filha a respeito de uma conhecida dela, que ela dizia assim, mãe, ela tem muito dinheiro, mas ela é uma pessoa tão insatisfeita, ela acha que as minhas coisas são melhor que a dela. Eu falei assim, filha, ela nunca vai ficar satisfeita, porque enquanto ela tem a coisa material e usa para satisfazer as suas vontades, nunca vai ser satisfeito, porque você vai ser sempre, o material, você supera sempre. Agora, quando você tem dentro de você essa sensação de gratidão, essa sensação de compreender o que você é, o que você é capaz de fazer, o que você conseguiu da vida, o que a vida te deu de recompensa pela sua existência, você vai ser feliz.
porque a felicidade está aqui dentro, né? Está dentro de cada um de nós. Eu ri. Outro dia eu falei com a minha mãe assim, quando eu fiquei doente, né? Doente não, quando eu tive um problema, eu ficava assim, ela ficava assim, como você pode dizer bendito seja esse seu problema? Eu disse assim, bendito seja esse meu problema, porque eu consegui agora enxergar coisas que eu não enxergava. Então, bendito seja o meu problema, né? Aí ela ficava assim, ai meu Deus do céu, não acredito. Eu disse assim, mãe, bendito seja mesmo. E bendito seja, às vezes, umas relações esquisitas, né, que te causam dor. Bendito seja, se você conseguir entender o porquê daquilo, né? Aí você vai conseguir sair dessa angústia, né? Vamos lá. Normalmente, também, continuando, normalmente acredita-se que a gratidão é um sentimento sublime que opera os milagres do amor diante de seu caráter retributivo. Esse conceito, no entanto, limita-o ao espaço estreito do reconhecimento pelo bem que se recebe pelo anseio de devolvê-lo. Essa nossa análise apresenta-se de maneira muito sutil e mais profunda, que vai além da compreensão pelo que se recebe e se vivencia. Nos níveis nobres da consciência de si e da cósmica, da consciência universal, a gratidão areola-se, coroa-se de júbilo, alegrias, e os sentimentos não mais permanecem adstritos, ou seja, limitados ao eu, ao meu. Ele amplia-se ao nós, a mim e a você, a todos juntos. Isso é Joana, hein? A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Ou seja, o bem que Deus colocou nessa nossa existência, né? Na existência como espírito. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, quer dizer, da gratidão, mesmo de referência aos insucessos, que podem ser considerados como experiência, que ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o patamar que esta deve ser vivida. Quando se enraiza no sentimento humano, logra, ou seja, consegue proporcionar harmonia interna, libertação dos conflitos, saúde emocional para luzir, resplandecer, como estrela de imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele, né? De Deus, do Criador. Vamos lá. Tá acabando, gente. Tô na hora? Tô na hora. Porque os homens representam os anjos. Isso aqui tem a ver com uma piadinha, assim, uma graça que o Lísias falou pro André, assim, quando ele diz assim, que ele estava passeando pela casa e observando todas as coisas, móveis, né, banheiro, todas as repartições, todos os cômodos da casa e os utensílios, os objetos. E aí tinha uma harpa, como alguém tem piano, tinha uma harpa na casa, né? E aí, o Lísias fala assim, como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Aí uma piada, né, um xiste que o Lísia fez para o André, que ele ficou olhando ali, né? Aí a mãe dele falou assim, Dona Laura falou assim, Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Aí ele diz assim, sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os harpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez,
no aprendizado das coisas divinas. Então, nós temos aqui os arpistas sendo, assim, simbolizados, né? Sendo aqueles espíritos puros, né? Que eles se comunicam de uma maneira muito mais sutil e elevada. Aí, vamos lá. As figuras de anjos são encontradas em diversas tradições religiosas do passado e do presente, relacionadas a seres celestes. A harpa, que, juntamente com a flauta, seriam os instrumentos mais antigos da humanidade, representaria somente uma simbologia para a harmonia de ligação entre Deus, com Deus, através dos anjos. A gente até falei, né, Celinha, na segunda-feira, vou trabalhar esse assunto no sábado, que a gente tinha colocado, né? Você começou a colocar na segunda-feira, né? Vamos lá. Para o Espiritismo, não há alegoria nem intermediação com Deus, não é verdade? Os anjos seriam os espíritos puros, ou seja, a alma dos homens que já alcançaram a perfeição, que é o nosso objetivo. É isso? Vamos lá. Aí a gente tem aqui no céu e inferno essas diferenciações. Capítulo 8. Tá? Então vamos lá. Os anjos segundo a igreja. Todas as religiões têm tido anjos sobre vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, por sua própria natureza, dotadas de todas as virtudes e conhecimentos, mesmo que nada tendo feito para adquiri-los. Essa é a visão da igreja, né? Então, vamos lá. Os anjos segundo o materialismo. Eles não acreditam na espiritualidade, não acreditam na sutileza. Então, o que acontece? Eles acham tudo que é alegoria. Né? Então, ele negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e as alegorias. Né? Então, para o materialista, não existe. Já segundo o Espiritismo, aí a gente tem aqui o item 12, né, que fala assim, que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Né? A revelação espírita, nesse ponto, confirma a crença de todos os povos. Né? Fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes. A gente está sabendo disso, não é de hoje. Isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. Não é isso? A gente criou, nosso espírito é criado simples e ignorante, sem consciência das coisas. E aí, com o processo reencarnatório, que a gente vai passando e vai acumulando coisas, e vai vivendo, experienciando, e aquilo vai acumulando, o processo de conhecimento, entendimento vai rolando no progresso espiritual de cada um de nós. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição. Qual é o meio de aquisição para essa perfeição? É o trabalho. E é o mesmo para todos. Qual seria a justiça divina se ele tivesse criado seres perfeitos? Todos perfeitos. E aí, por que criou os imperfeitos? Não tem lógica, não é verdade? Então tem que ter um degrau de partida. E esse degrau é que somos todos criados simples e ignorantes. É a coisa mais lógica que existe.
conseguimos esse fim mais ou menos rapidamente, quer dizer, o fim da perfeição, mais ou menos rapidamente, em virtude do nosso livre-arbítrio. Nós temos as escolhas. E na razão direta dos nossos esforços. Há os estacionários, há, né, aqueles que se fixam no mal, e aí existem vários espíritos, várias gradações. E a gente sabe disso, né? A doutrina vem falando isso há muito tempo. Todos têm os mesmos degraus a subir e o mesmo trabalho a concluir. Deus não favorece melhor a uns do que a outros, porque é justo, e visto que todos são seus filhos, não tem predileções, tá? Tudo no capítulo 8 tá essa colocação. 13. Entretanto, a alma, igual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência, e daí o fato de ser falível. Deus não dá essa experiência, mas dá-lhe meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na estrada do mal é um atraso para a alma. Atraso no sentido de ficar ali parado até tomar consciência que tem que dar um passo para frente. Não é atraso de voltar. Que sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que deve evitar. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até ao estado de puro espírito ou anjo. Então, os anjos são as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que interessa à criatura, ou seja, que nós temos que chegar, né? Fruindo, ou seja, desfrutando em sua plenitude a prometida felicidade, porque a gente tem uma felicidade relativa, né? De acordo com a nossa capacidade de ser feliz. Porém, antes de atingir o grau supremo, usufruem de felicidade relativa ao seu adiantamento, acabei de falar. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que agrada a Deus confiar a ele e por cujo desempenho se sentem ditosas, felizes, tendo ainda nele um meio de progresso. Tudo é o trabalho. Vamos lá. Ok? Entenderam a diferenciação dos anjos? Realmente os anjos existem, só que eles são espíritos puros, né? E foram criados simples e ignorantes como nós. Qual o sentido amplo da afirmativa? Os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. O universo sempre estará em perfeita harmonia sobre as leis divinas do amor e justiça infinita, cuja regência cabe aos espíritos puros, designados por Deus. Sob suas batutas, uma legião de espíritos, simbolicamente anjos arpistas, emanam essa harmonia a toda a criação através de melodias sublimes, cabendo a cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos, buscar sintonizá-las em nosso íntimo, né? Vamos lá. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Está lá A Caminho da Luz, de Emmanuel. E a gente sabe que ele é o diretor, né, do planeta, ele está conosco desde das movimentações telúricas da Terra, para que ela pudesse esquentar, esfriar e aparecer os seres, né, os primeiros germes, essas coisas todas.
desde a formação lá da nebulosa que veio, aquela coisa toda, está no projeto desses seres angelicais, né, que tem Jesus como o nosso diretor supremo aqui. Então, vamos lá. Beleza. Oi? No livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1º, André Luiz trata e fala dos co-criadores maiores e os co-criadores menores, né? Sendo que os co-criadores maiores é o quê? De Jesus para cima, né? Os Cristos, né? Que até entre eles também, né? A gente tem gradações. Tudo, há aquelas hierarquias mesmo. Jesus é desse nosso sistema, mas quantos Cristos não tem por aí? Quantos outros Cristos não tem aí pela situação, pela situação cósmica, né? Por todo esse movimento cósmico, né? E porque também não poderia ser só Jesus, porque imagina, né? Existem milhões e milhões de planetas aí que a gente conhece, que a gente não conhece, né? Que a gente não. Quantas estrelas, quantas coisas, né? E a gente está. A gente só conhece. A gente está no pequeno sistema solar, né? Quantos outros que existem, não é verdade? E todos eles são dirigidos. 4% do sistema solar, vamos dizer, né? De todos. Só 4%, 96% então, ainda. 96% não sabe nada. Não sabe nada ainda. Exatamente. 4% que está toda, vamos dizer, essas galáxias, não sei o quê, que os cientistas mais inteligentes encarnados conhecem. E fora disso, meu filho, não tem como. Aí vamos lá, recordando a Revista Espírita, março de 1969, a música e as harmonias celestes, capítulo 3, a harmonia espiritual, da Revista Espírita. Não é 1869, não? Está errado isso aqui. Revista Espírita deve ser 1869. 1869. Espera aí que eu vou voltar aqui. 1869, tá, gente? Não é 1900, não. 1800. A harmonia é difícil de definir. Frequentemente, é confundida com a música, com os sons resultante de um arranjo de notas e de vibrações de instrumentos reproduzindo esse arranjo. Mas a harmonia não é isso. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais esse sentido está desenvolvido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma. Ela é percebida em razão do desenvolvimento desse sentido. Olha só que interessante. A harmonia faz parte do espírito. Quanto mais desenvolvido for esse espírito, mais essa sonoridade, se a gente pode dizer que seria um som, né? A gente não sabe, essa sutileza, como se fosse um véu, né? E vai toda a vida, né? Cada vez mais fluido, né? Mais sutil. Vamos lá. 10. Os laços familiares têm sua origem na vida material ou na vida espiritual? Eu coloquei porque eu gosto de falar de família. Então, a gente até já falou anteriormente, mas eu vou só concluir aqui. Na vida espiritual que os seres se reúnem com o propósito de planejarem uma nova vida terrena em família, assumindo cada qual o seu papel conforme sua necessidade evolutiva de regeneração. Então, simbolicamente, essa grande mão seria, né, a mão do universo, né, a mão do todo, né? E nós ali, juntinhos uns aos outros, para o nosso desenvolvimento e a nossa regeneração. Vamos lá. E aí tem lá também, de novo, no Consolador, que dessa vez tem bastante coisa do Consolador. 175. Deixa eu ver se eu ainda. Vou fechar já. 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além
a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos de amor. Tudo, né? A base é o amor. Fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. A gente sabe disso, né? Vem relações a filhos, a pais, essas coisas todas. A relacionamentos, maridos, esposas, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, se esquecem, as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços sanguíneos, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. E aí a gente tem, né, volta lá nos nossos estudinhos de todos esses livros que a gente tem feito, que todos que são acolhidos, que já estão em condição de ir, de ser acolhidos, eles vão ser acolhidos em grandes instituições familiares, né? Então, a gente sabe disso, a gente sabe em Violetas na Janela, que Patrícia foi ficar na casa da avó e das amigas, né? Que o Jacó, em Voltei, vai ser acolhido pela filha, vai ficar na casa da filha, que o André agora foi acolhido pelo Ulisses, numa grande família de sintonia, né? Amorosa, de uma família amorosa. Então, tudo, a base é essa, né? Vamos lá. Essa aqui é a última perguntinha. O que significa? Lógico, diante de toda essa acolhida, como é que se sentiu André, né? Senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Achei isso aqui fantástico. Porque ele fala muito bem, né? Tem assim uma expressão muito boa. Porque ele o quê? Ajoelhava-se no templo interior. Ele estava tão grato que o sentimento dele, né, fazia com que ele ficasse alegre pelo reconhecimento do todo. Como ele conseguiu chegar ali, né? Como ele foi recebido ali. Então, era absolutamente sincero e absolutamente positivo. Essa é a verdadeira gratidão. O sentido de alegria em nosso templo interior, por todas as bênçãos que nos rodeiam e por todas as pessoas que nos cercam. Então, né, aí o Chico tem lá no Pão Nosso, de Emmanuel, a seguinte colocação. Nossa comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Questão 163 do Pão Nosso, agradecer. E eu agradeço a vocês essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de conviver com vocês
e a oportunidade de estar viva, podendo fazer alguma coisa, eu agradeço a Deus. Tereza, Acabamos aqui o nosso trabalho hoje. nesse momento em que você conclui esse estudo de hoje, está me ouvindo? Está dando? Pode falar. Eu, muitas das vezes, no WhatsApp, quando as pessoas enviam mensagem, às vezes eu respondo assim, agradeço de coração, né? E, nesse momento, eu estou agradecido, sem fazer média, agradecido a você, porque esse estudo de hoje foi muito inspirador, sabe? Foi, assim, vários tópicos que foram trazidos que nos inspira, entendeu? A termos assim uma atitude mais elevada, um ponto de vista mais iluminado. Então foi muito inspirador, vários pontos, né? Família, o sentimento da gratidão, uma série de situações que realmente foi muito inspirador o estudo de hoje. A gente só Esse tem que capítulo foi muito agradecer. rico. Foi sim. Foi muito rico. E tinha muitas minúcias, né? Muitas minúcias mesmo. Eu achei bacana também, foi um pedacinho aqui, de palavras do Clarencio, em relação a... Eu nem sei se eu já li isso aqui, mas eu achei muito legal. Eu até destaquei essa frase para mim, que o Clarencio agradece, fala com o Lísias, né, da atitude dele, e ele fala assim, muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Olha que coisa simples e profunda, né? É uma frasezinha aqui, um parágrafozinho aqui que ele com essas palavras, agradeceu a Ulisses a emoção, a generosidade dele de sincera, né, de receber um amigo em casa. Achei isso aqui fantástico. É só uma frasezinha que eu circulei ali. E muito bom, né, que a gente consiga fazer assim um estudo de coração mesmo, um estudo aberto, franco, sem teorias, sem grandes teorias, porque eu não sou uma estudiosa, né? Eu sou alguém que olho as coisas, que leio, então eu passo aquilo que eu sinto. Então eu agradeço mesmo esses momentos de poder conversar, de poder transmitir essas coisas e receber, né, essas informações tão grandiosas assim, de espíritos que a doutrina é rica, né? A doutrina tem muita coisa que a gente, se tiver assim, 2 minutinhos para parar para ler, né? Dar uma sacudida, uma coisa de louco. E que bom poder participar desse grupo. Quando a gente vê, você estava falando da questão da gratidão, hoje a gratidão ela sai da área só, entre aspas, religiosa e entra pela área da ciência. Tem um neurocientista, Fabiano Molan, que ele fala da importância, eu acho que eu até botei no grupo, da importância da gratidão na saúde. Olha só, gente, importância da gratidão. E isso que os espíritos, né, já, André Luiz teve esse apoio, esse recebimento, né, na casa de Lísias. Olha, algo assim da gratidão mesmo, que é o que está faltando muito ainda à nossa humanidade, ter essa gratidão, esse amor, né? De você simplesmente fazer por fazer, sem esperar nada. Porque nós sofremos quando a gente fica exatamente na questão da expectativa. Eu fiz, será que o fulano vai fazer a mesma coisa? Não importa. Ainda é nosso por sermos espíritos imperfeitos, mas nós estamos tendo esta oportunidade de, através dos estudos, através de palestras, através de livros que venham, que a gente leia, exatamente isso daí, né? Sobre essa questão da gratidão. E para mim hoje foi um trabalho, todo ele em torno da gratidão, né? Da forma que Lísias, quando recebe André Luiz,
né? Enquanto você ia falando, em alguns momentos eu ia pensando assim, nossa, como a gente sabe que vamos receber esse acolhimento, e isso já nos conforta, né? De saber que quando a gente partir, nós vamos ser acolhidos. Até aquele que possa estar numa situação muito difícil, de alguma forma, ele não é abandonado, ele é acolhido também, né? E isso faz parte de ser, vamos dizer assim, de sermos esses espíritos que estamos já a caminho da luz, tá? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Vera, Ana, Flávia, alguma coisa? Não? Não, tudo tranquilo. Eu só agradeço muito. Rosângela, outro dia eu recebi uma mensagem do padre Lancelotti, aquele que trabalha com moradores de rua, lá em São Paulo, né? E aí eu assisti o pequeno vídeo do padre Lancelotti, era no Facebook. Aí no Facebook, quando você assiste algo, vem sempre uma mensagem depois embaixo, né? Aí veio uma mensagem, veio uma matéria sobre uma pessoa que trabalha em Manaus, trabalhando com moradores de rua. Então, quando a gente fala em família, né, a questão da família, e todos nós aqui reunidos, estamos integrados a uma família. Temos um lar, temos um teto, né? E aí, quando eu vi o trabalho desse senhor lá em Manaus, que ele já conseguiu resgatar 14 pessoas, moradores de rua, aí você vê que existem muitas pessoas desintegradas de suas famílias, né, por vários motivos, desagregação familiar, desentendimento, uma série de razões que levaram o indivíduo a ir para a rua. E você vê quantos irmãos nossos estão desintegrados, vivendo ao relento. E aí ele pega uma menina, moradora de Manaus, que ele está sempre lidando com moradores e tudo, e a menina veio levar o papelão no local que comprava papelão, e ele estava num carro. E a menina lá esperando o senhor para pesar o papelão, e a menina, enquanto esperava lá, o senhor demorava, veio andando para o outro lado da calçada e ele puxou conversa com ela. E a menina, moradora de rua, não sabia que ele fazia um trabalho de resgate, de recuperação de moradores de rua, e ela foi se colocando para ele sobre as dificuldades na rua, que ela dizendo, poxa, Manaus é considerado um local quente, mas essa madrugada foi muito fria. Ou seja, nós temos um trabalho de socorro muito grande, sabe? Porque nós temos tudo. A nossa gratidão a Deus é até mesmo por esse conforto, essa estabilidade, um teto, um cobertor, um ventilador. E aí você vê quantos irmãos estão precisando de uma mão, né, que ampare, que auxilie. Então, a gente vê quanto ainda a gente tem que fazer em prol do nosso próximo, né? Quanta carência existe para poder ser suprida. Então, essa gratidão nossa não pode se resumir só na gratidão com Deus, tem que ser ação, né? Tem que ter um movimento em relação àquele necessitado, seja de qualquer natureza que for. Então, essa reflexão que me passou enquanto a Tereza estava falando, eu me lembrando disso tudo, e me veio, né? Poxa, a gente está falando tanto de família, a gente tem aqui sempre uma estrutura familiar, tem sempre, né, uma condição de ter... Estamos, assim, inseridos num contexto familiar, mesmo que, às vezes, um familiar nosso está distante e tal, mas quantos, né, estão na rua ao relento? Então, a gente vê que a gente também tem que se voltar muito para esse caminho, né? De nos voltarmos para aquele que necessita mesmo, que está carente absolutamente de tudo. E a gente vê tanto materialismo, como a Tereza falou, né, das visões materialistas dos anjos, quantas pessoas são materialistas diante da dor do outro, né? Não olha com
compaixão, com piedade, né? E a gente observa, né, que também que aqueles muitos de nós que às vezes a gente não pode, não tem condições como atender, né, ou está os nossos irmãos em situação de rua, mas a gente tem um recurso chamado a prece, né? Se pudermos colaborar, colaboremos. Se não tem como, a prece a todos, né? A todos, porque, e principalmente nesse momento em que estamos todos passando por grandes grandes testemunhos, né? É momento da gente agradecer muito e sermos gratos a Deus por tudo que nós temos, né? Como você colocou, os bens materiais que nós temos, a saúde que temos, né? A oportunidade de ajudarmos uns aos outros. Se nesse momento que aqui estamos, né, que a gente vai encerrar, eu vou pedir até você, Alberto, para fazer a nossa prece de agradecimento, que os nossos pensamentos vão exatamente para aqueles que ainda não têm a oportunidade, né, de estar ou de ter ou uma casa, ou um abrigo, ou um alimento, ou um auxílio médico, né? Porque cabe a nós, aqueles de nós que já estamos nos esclarecendo, né, trabalhar no nosso pensamento isso, né, esse amor, essa gratidão. E hoje, nós, como cristãos e espíritas, não podemos dizer que a gente não sabe. A gente sabe, né? E muito. E a quem muito for dado, muito será cobrado. A gente também sabe disso, né? Que possamos, né? Agradeço a Tereza, foi realmente o estudo tocou muito, assim, muito, muito fortemente, né? Congelou? Oi? Não, pensei que tivesse congelado. Acho que no momento, alguns segundos, congelou a tua fala. Foi. Então, que a gente possa agradecer, né? E guardar toda essa mensagem, porque, com certeza, não somente nós hoje fomos beneficiados, os amigos desencarnados também, que estão sempre junto a nós, aqueles que participam muito, muito junto a nós também, tá? Então, Humberto, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Tá. Ô, Rosângela, tu envia para mim esse estudo, porque são vários tópicos que, de repente, não deu para... A gente, com o vídeo na mão, eu vou botar para gravar. Tem condição de dar a parada e olhar com calma cada frase. E foi citada muitas frases, e foi muito interessante as frases citadas. Então, Tereza, se você puder enviar para botar no grupo PowerPoint, eu vou gravar, esse está sendo gravado, né? Esse estudo, mas aí, se você quiser também o PowerPoint, a Tereza pode disponibilizá-lo, né? E sem problema algum, tá bom? Uhum. Então, vamos encerrar. Você faz o agradecimento, Alberto, por favor. Neste momento em que estamos encerrando o nosso estudo, nos voltemos ao Pai, o Senhor da vida, agradecidos, Senhor, por este momento de reflexão que permite ampliarmos o nosso entendimento, ampliando o nosso discernimento, a nossa compreensão do caminho a seguirmos em sua direção, Senhor. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos e por todas as dádivas. Agradecemos por todas as oportunidades que temos a cada dia, Senhor, e que possamos, em movimento de sintonia com vós, estarmos voltados ao nosso próximo, buscando um olhar diferente, buscando sentimentos harmoniosos com vós, Senhor, em prol de nosso irmão, que estão em trajetória conosco, estão encaminhados conosco, integrantes da nossa família, integrantes da nossa comunidade, ou seja, as pessoas de nossas relações, Senhor, possamos retribuir todas as suas bênçãos, ser gratos a vós, nos voltando à prática do bem com todos. Senhor,
Muito obrigado, Senhor, por tudo que vós nos oferece. Agradecidos ao Mestre de Luz, que sempre está a nos auxiliar, que veio em renúncia em prol de toda, em sua renúncia em prol de toda a humanidade, a trazer os seus sublimes ensinamentos que norteiam o nosso agir, que é um modelo a ser seguido, e que possamos sempre nos voltarmos para vós, Mestre de Luz, na vivência dos seus ensinamentos. Gratos estamos, Jesus, a vós, por toda a vossa renúncia em prol da humanidade, pelo seu amor por todos nós. Agradecidos a esta espiritualidade, que por amor e caridade zelam por nós, que estão sempre a nos amparar, a nos auxiliar, nos fazer companhia. Temos, então, agradecer sempre. O agradecer não em troca, mas o agradecer como estado de espírito integrado ao Pai, sabendo que estamos recebendo a cada dia bênçãos que nos nutre, que nos fortalece. Portanto, Senhor, encerrando este momento de oração, que estejamos convosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.